Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Terceiro vídeo de correção do PET 2021 do sexto ano do ensino fundamental. Então, volume 1, semana 3. O tema da semana foi sólidos geométricos espaciais, tá? Então a gente vai ver que o objetivo das atividades era identificação de sólidos em imagens do nosso cotidiano e também observação de algumas características desses sólidos, ok? Então, sem mais enrolações, vamos para as atividades. À medida que a gente for resolvendo, a gente vai fazendo comentários sobre a matéria, ok? Então, primeira atividade. Em nosso cotidiano, existem diversos objetos que se assemelham aos sólidos geométricos espaciais. Associe as figuras abaixo com estes respectivos sólidos. Então nós temos aí 6 figuras e queremos o nome dessas figuras. Então não é para botar lata, cubo mágico, casquinha, laranja, pirâmide, caixa. Não, a gente quer o nome matemático da figura matemática que se assemelha a cada uma delas. Então no pet de vocês aí, vocês têm uma página que tem várias figuras, tá? A ideia é na atividade, você pode até comparar lá e você vai verificar a semelhança de uma figura com a outra, tá? Então olha só, pessoal, a latinha ela se assemelha ao que nós chamamos na matemática de cilindro. O que é o cilindro? O cilindro é uma figura que tem uma base circular, né? E é como se fosse um círculo em cima do outro, até formar essa figura toda do cilindro, tá? Então ele. Vamos tentar fazer aqui, mas basicamente ele tem uma base circular e aí você tem a figura toda ali em cima, ok? Então isso seria mais ou menos a ideia do cilindro, beleza? Agora, o cubo mágico, o nome já diz, né? Ah, ele é mágico. Não, pessoal, é um cubo, né? Então, é um cubo. Matematicamente, ele também é chamado de hexaedro, tá? Hexa é porque são 6, né? E o edro tem a ver com o número de faces, então são 6 faces, tá? Então, hexaedro. Então, nós temos aqui, ó, uma face, 2 faces, 3 faces. E obviamente tem 3 faces atrás também. Então são 6 faces, hexaedro, ok? A próxima figura é o que nós chamamos na matemática de cone. Não é nenhuma novidade. Vocês têm um cone de Tungsten, também serviria muito bem, ok? Então é uma base circular e tem um pontinho fora dessa base. Então isso seria a ideia do cone. É um círculo e um ponto fora dele, no espaço, né? Aí quando você liga, você forma o chamado cone. As laranjas se aproximam do que nós chamamos de esfera. A pirâmide do Egito ela se aproxima exatamente da pirâmide, o nome já diz, pirâmide. A pirâmide ela pode ter pode ter diferentes bases. Ela pode ter uma pirâmide triangular, que tem a base em formato de triângulo, tem a pirâmide quadrangular, pirâmide quadrada, né, especificamente também. Temos a pirâmide pentagonal, então e por aí vai. À medida que você muda a base, você tem uma pirâmide diferente. E ela sempre recebe o nome baseado na base que ela tem. E temos a última figura, que seria o chamado paralelepípedo. Isso aqui o pessoal gosta de fazer um trava-língua com isso, né? Ou isso aqui no caso seria um paralelepípedo reto-retângulo também chamado desse jeito. Tá? É uma figura que se assemelha com o cubo. O cubo, na verdade, é um caso particular de paralelepípedo que tem as faces iguais, tá? Mas o paralelepípedo ele tem as faces todas retangulares, tá? Essa que é a ideia do paralelepípedo. E essa foi a questão 1, era só a identificação mesmo. Agora a questão 2. O desenho abaixo poderia bem ser uma estrela,
mas também pode ser a planificação de um sólido geométrico. Diga qual é este sólido e aponte pelo menos 3 características dele. Então, pessoal, isso aqui realmente você olha, você vê uma estrela. Só que essas linhas aí, elas estão aí para poder indicar, essas linhas internas, né? Elas estão aí para poder indicar dobraduras, tá? Então, quando a gente tem essas linhas aqui, que eu vou destacar em vermelho, ó, vamos ver como que vai se comportar a ferramenta de desenho aqui. Comportou bem. Então, quando a gente faz isso aí seria a ideia de dobrar. Então, você consegue dobrar todos esses triângulos ali e eles vão encontrar num ponto fora, tá? Então, cada triângulo desse vai se dobrar num pontinho fora dessa base. E aí, deixa eu aproveitar, eu vou adicionar aqui para vocês exatamente a figura correspondente, que é essa daqui, ó. Espera aí que ela ficou um pouquinho exagerada aqui, né? Só um pouquinho exagerada. Seria isso aqui, pessoal. Que figura que é essa? É uma pirâmide, né? E qual que é a natureza dessa pirâmide? É uma pirâmide pentagonal. Pentagonal porque a base dela é um pentágono, são 5 lados, ok? Então, isso aqui seria uma pirâmide pentagonal, ok? Quais são as características de uma pirâmide pentagonal? Primeiro de tudo, ela tem quantos vértices? Vértice é o que, pessoal? Vértice é a pontinha da figura. É cada pontinho que forma aqui essas beiradas, né? Então nós temos na base 1, 2, 3, 4, 5 e tem um vértice da pirâmide que é um ponto fora da base. Então ela tem 6 vértices, tá? Então, primeiro de tudo, a pirâmide pentagonal ela tem 6 vértices. Aí vem a ideia de faces. Pessoal, face é o lado da pirâmide, é o lado da figura. São esses polígonos que formam a figura. Esse desenho aqui do lado da planificação já mostra quantas faces tem. Ó. Nós temos aqui ó, a base, ok? Nossa, ficou bem torto, né? Nós temos aqui a base e aí nós temos uma, duas, estou escrevendo 2 e 3, né? Mas é por causa da sequência. 3, 4. Nós temos 5 faces laterais que a gente chama, né? Que são justamente essas faces em volta aqui, né? Então nós temos aqui ó, uma, e nós temos ó, 2, 3, 4, aí tem aqui de trás 5 e tem ali de trás 6, ok? Então são 6 faces no total, ok? Então ela tem 6 faces. E aí tem a ideia da aresta, tá? São quantas arestas na figura? Aí é importante a gente contar aqui na figura montada, né? Aqui de novo, ó. Nós temos. Isso aqui já foi contado, na verdade, né? Nós temos uma, duas, três. Nossa, que ficou horrível. Peraí. É. Se eu esquecer da ferramenta fica difícil, né, pessoal? 3, 4. É, ele não fica, né? Não tem jeito. Mas o importante é a gente contar que são. É a gente contar que são 5 arestas aqui na base. E aí nós temos também 5 arestas laterais aqui também. Ó. Uma, duas, três, quatro e 5.
Pessoal, no caso da pirâmide, o número de arestas da base é sempre igual ao número de arestas laterais. Por quê? Porque cada vértice ali da base vai ligar no vértice da pirâmide, tá? Então, se nós temos 5 vértices embaixo, obviamente cada um desses 5 vai ligar vai ser ligado no vértice da pirâmide, que é aquele ponto fora dela, ok? Então nós temos ali no total 5 embaixo com 5 na lateral, nós temos 10 arestas, ok? Então essa aí seria a ideia da pirâmide. Você pode até colocar, né, que são 6 faces, são 5 triangulares e uma pentagonal, que é a base. Isso aí tanto faz, tá? O importante está destacado aqui na figura, ok? Vamos para a última questão. Dados os sólidos abaixo, complete a tabela com as suas principais características, nome, número de vértices, o número de faces e o número de arestas que cada um possui. Então nós temos aí, sempre vai ter a ideia da figura, o nome, o número de vértices, faces e arestas. E aí tem a descrição que eu acabei de comentar com vocês. O vértice seriam as pontas da figura, são os pontinhos ali que formam a figura. Você liga os pontinhos e você consegue formar. O número de faces, as faces são os lados da figura, então são aqueles polígonos que formam os lados da figura, tá? E arestas são as linhas que formam a figura. Então, nós temos aí primeiro um octaedro. Por que é octaedro? Porque são 8 faces. Octa tem a ver com 8. Se você contar aqui, ó, nós temos, ó, uma, duas, aí tem ali atrás 3, tem lá atrás na direita 4. E embaixo a mesma coisa. A gente tem uma aqui embaixo, tem outra aqui mais à direita, tem uma lá atrás e tem outra lá atrás. Então são 8 faces. Octaedro porque são 8 faces. O que dá nome para a figura espacial é justamente a quantidade de faces que ela tem, né? No caso de figuras regulares, né? Nem todas a gente usa o nome, mas essas coisas que é octaedro, tem o hexaedro que a gente comentou já, né? Tem a ver com o número de faces. Então aqui nós temos 8 faces. E as arestas? Pessoal, vamos destacar aqui, vou colocar em verde. Nós temos aqui, ó, nessa questão, nessa figura do meio aqui, que é um quadrado, né? Nós temos 1, 2, 3, 4 arestas, ok? E nós também temos uma, duas, três, 4 aqui em cima e uma, duas, três, 4 lá embaixo. Então 4, 4 e 4. Isso aqui vai dar um total de 12, tá? Então nós temos 12 arestas que vão formar essa figura, ok? Próxima questão, nós temos essa figura aí. Como é chamada essa figura? Pessoal, isso é chamado de pirâmide, só que não é qualquer pirâmide, é uma pirâmide específica. Se você olhar a base dela, isso aqui seria uma pirâmide quadrada, ok? Porque a base é um quadrado. Ele já está informando que ela tem 8 arestas. Por que são 8 arestas? Porque você tem as 4 de baixo e tem as 4 laterais. Total de 8. Vértice, tem quantos vértices? Tranquilo também, né? A base dela tem 4 vértices, porque é quadrado, né? E tem o vértice da pirâmide, que é aquele pontinho fora. Então você tem um total de 5 vértices. E quantas faces? Também é tranquilo. Você tem a base, e como a base tem 4 lados, você também tem 4 faces laterais, ok? Então nós temos um total de 5 faces, ok? Então a pirâmide quadrada tem 5 vértices, 5 faces e 8 arestas, ok?
Por fim, nós temos aí essa figura muito mal desenhada, diga-se de passagem. Eu tentei dar uma arrumada aí, porque ela não transparecia ser o que estava querendo, mas isso aí é para ser o chamado cubo, tá? Então isso aí é para ser o cubo, que ele vai ser chamado de hexaedro. Na verdade é o hexaedro regular, mas hexaedro já tá bom aqui pra gente. Ela tem 6 faces, né? Realmente você tem. É como se fosse um dado, né? O dado tem seis lados que a gente fala, né? Vértice. Vamos dizer que as bases são quadradas, né? Então nós temos aqui, ó, 4 aqui embaixo. E nós temos 4 em cima. Então nós temos um total de 8 vértices, ok? E em questão de aresta, nós temos 4 arestas embaixo, 4 arestas em cima e temos 4 arestas no lado, tá? Então aí nós temos um total de 12 arestas, ok? Então guarda isso, pessoal. O vértice é o pontinho, são as pontinhas da figura. Faces são os lados que formam a figura. E arestas são as linhas que formam a figura, ok? É só guardar isso que não tem maiores problemas. E aí terminamos por hoje. Vídeo, ainda bem que foi curto, né? Assim, dentro da possibilidade, né? Pessoal, daqui a pouco, não sei se eu vou falar daqui a pouco, mas em breve vai sair o vídeo da quarta semana, tá? Vou regularizar isso no patch 2, vai sair com mais celeridade, tá? Se você gostou, deixe seu gostei, inscreva-se no canal se não for inscrito para poder receber as novidades. Compartilhe com os colegas, pode ser que isso aqui ajude alguém que está precisando. Muito obrigado quem assistiu até agora. Aguardo vocês na próxima. Valeu!